Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. A liturgia de hoje nos traz um tema interessante. Jesus é o esposo da humanidade e convida todos a participar do seu banquete, onde neste banquete só há lugar para felicidade e alegria. Vamos lá. Os discípulos de João vão até o Senhor e questionam o Senhor porque eles, os discípulos de João e os fariseus, fazem jejum e perguntam: e por que os seus discípulos não fazem? Por que nós fazemos e eles não? Primeiramente, entendamos uma coisa. Jejum significa um procedimento que revela a ausência de alguma coisa. Algo está faltando. A ausência de Deus, a ausência da graça, a ausência da felicidade. O jejum quer mostrar o afastamento de Deus e se torna, portanto, um ato reparador. Por isso jejuamos. Ele é um ato reparador. Eu fiz algo errado, me falta essa comunhão com Deus e por isso eu faço um jejum, sinal da minha penitência. O jejum serve para corrigir as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Então, entendendo o que é o jejum, voltemos à cena. Se os discípulos de João e os fariseus jejuam, é sinal de que eles não viam em Jesus a presença de Deus, o Messias. E exatamente por não verem em Jesus o Messias, o Filho de Deus, eles se penitenciam e fazem jejum para ter a graça de encontrar o Messias que eles ainda ficam esperando e que não reconhecem ser o Senhor. Portanto, eles têm um motivo para jejuar. Em teoria, eles têm um motivo para jejuar, porque Jesus não é reconhecido como Messias. Mas, pelo contrário, os discípulos de Jesus, que veem em Jesus o Senhor, o Messias, o Redentor, o Filho de Deus, eles não têm um motivo de jejuar, não têm um porquê de fazer isso, já que encontraram o Messias, ou seja, não lhes falta nada. Justamente por terem encontrado o Senhor, não há razão para jejuar, e sim motivos para alegria, para felicidade, para a festa. Por isso mesmo Jesus, ao responder o questionamento dos discípulos de João, explica para eles através de um exemplo falando do casamento. E diz: como os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Diz Jesus ainda para concluir: dias virão que ele, o noivo, não estará mais no meio deles. Ah, certo, aí tudo bem. Mas enquanto o noivo está com eles, não há motivo de fazer jejum. E o Senhor está falando dele mesmo, só que eles não compreendem ou não querem aceitar, não querem entender que ele é o Messias e por isso os seus discípulos não têm o porquê de jejuar, porque já o encontraram. Então, eu digo para você uma coisa: para cada momento, sua atitude. O Senhor nos ensina isso. Vai ter dias que os discípulos não vão tê-lo, então vão fazer jejum. Vou te dizer uma coisa: faça penitência, sim, faça jejum, por exemplo, para se preparar por uma confissão, para reparar um pecado, um mal que você fez, uma palavra que você deu para alguém, uma falta de caridade. Mas cada coisa a seu tempo, não sempre. Por exemplo, não faça jejum no domingo. Não, domingo não é dia de fazer jejum. Domingo é dia da ressurreição, da alegria, da vitória, da felicidade, da vida do Senhor. Pelo contrário, domingo é o dia em que nós festejamos. Você não vai me fazer, por favor, no Natal jejum. Não, não tem nada a ver. Aliás, eu quero aproveitar aqui para dizer uma coisa. Devemos entender que a nossa religião prega a alegria, a felicidade. As pessoas devem olhar para nós e entender que nós somos felizes por aquilo que nós acreditamos. Não é porque nós somos religiosos que devemos ser pessoas amarguradas,
de cara amarrada, antissociais, que odeiam festas, que falam mal de poder se divertir. Claro, sempre tudo dentro da normalidade e dentro do equilíbrio, óbvio, claro que sim. Claro que sim. Mas, por favor, vamos ter um pouco de equilíbrio. Olhe, Jesus quantas vezes foi a casamentos, festas, jantares, banquetes, estava ao redor da mesa com com seus discípulos, com pessoas que o convidavam. Jesus não era antissocial. Jesus não se fechou na sua própria vida. Essas pessoas que não são capazes de sorrir por causa de uma certa espiritualidade sombria e interiorizada, muito individualista, me dão medo. Ah, me dão medo. Essas pessoas não me motivam a ser diferente. Essas pessoas não me motivam a ser melhor, a acolher a fé. Elas me dão medo. E eu imagino que isso acontece com outras pessoas. Então Jesus conclui: vinho novo em odres novos. Ou seja, para entender a sua mensagem, o Evangelho, é preciso uma mentalidade nova. Os discípulos de João, os fariseus, têm uma mentalidade antiquada, não é a mentalidade do Evangelho. Se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, as nossas atitudes, o vinho do Evangelho, o vinho novo, vai estragar, vai se perder. Porque nós temos que mudar primeiro o recipiente dentro de nós para acolher esse Evangelho. Isso se chama conversão, mas uma conversão que se faz através da alegria, uma conversão que provoca em nós alegria. Por favor, nós temos que mostrar às pessoas que somos felizes por aquilo que nós acreditamos. Alegrai-vos no Senhor. É isso que eu tenho que dizer para você hoje. Por isso Jesus disse, olha, eles não têm que jejuar agora não. Depois eles vão fazer isso, mas agora não. Para cada situação, uma atitude. Saiba viver assim, com equilíbrio. Deus te abençoe e um bom dia para você.